Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar efetivamente sobre a segunda lei da termodinâmica e um pouquinho sobre a terceira. Não sei se eu consigo passar isso nesse material no escrito, sim, mas eu não sei se as aulas passaram esse espírito. A ideia é o que eu quero construir com vocês. A terceira lei precisa enxergar, para que a gente consiga enxergar o arcabouço total sobre ela. Ok? E eu precisava, vocês vão ver que o meu material é um pouquinho diferente do que da maioria dos livros, porque eu acho que, logicamente, faz mais sentido do jeito que eu estou falando. Não que eu vá abrir mão dos livros, eu quero que vocês acompanhem os livros para vocês reforçarem o conteúdo, certo? Mas eu acho que faz um pouquinho mais, é mais interessante a gente construir desse jeito para tentar adestrar a gente, treinar, adestrar no sentido positivo, treinar com os termos que são muito importantes em termodinâmica. Então, nesse espírito, vocês viram que a gente chegou da lei zero na primeira lei, a gente estudou, daí a gente conseguiu enxergar que a primeira lei é uma extensão da conservação da energia. Agora a gente falou de ciclos térmicos, depois de ciclos térmicos, processos térmicos, ciclos e, finalmente, máquinas térmicas. E agora a gente vai chegar no que a gente chama de segunda e terceira lei da termodinâmica. Os nossos agradecimentos de sempre. E aqui, deixa eu voltar. Apareci. Então, olha só, pessoal, eu acho que é importante aqui ficar claro para a gente. Quando eu mostrei para vocês lá atrás a relação entre a relação de eficiência térmica, que a gente viu, eu mostrei para vocês, olha, uma máquina térmica perfeita iria funcionar com 100% de eficiência, onde que a eficiência que a gente tem é igual a 1 menos o módulo do calor frio dividido pelo módulo do calor quente. Aí a gente tem duas situações para a gente analisar isso que eu comentei com vocês. Olha, se a gente pegar o calor frio e zerar, a gente tem uma máquina térmica perfeita. Ou elevar a temperatura quente muito alta. Para infinito, isso aqui também dá zero. Eu comentei com vocês, isso não é possível. Tá certo? O que que a gente... Eu falei que não é possível, mas eu não mostrei o porquê que não é possível. É por isso que na termodinâmica a gente precisa de várias leis. Porque nada na primeira lei, eu falei para vocês que não é possível, vocês... Espero que não, mas... Olha, tá torto. Tá muito improvisado isso aqui. Mais do que normal. Nada na lei zero e na primeira lei dizem que isso aqui tem que ser... que impede isso aqui de ser zero, tá? Eu comentei com vocês, eu meio que empurrei com a bola para você, pessoal. Não existe, tá? Mas não, nada na primeira lei impede isso. Então, aí que entra o papel da segunda lei. É a segunda lei que impõe restrições na primeira lei. Tá vendo? Se vocês lembrarem, toda a construção das máquinas térmicas é uma consequência da primeira lei. De como a gente consegue fazer bom uso da primeira lei para ter um saldo de trabalho positivo e com esse saldo positivo de trabalho a gente conseguir realizar coisas interessantes. Basicamente toda a nossa sociedade. Coisas interessantes é nossa sociedade hoje em dia. A primeira lei não tem nada que impeça, quem vai impedir é a segunda. Então sempre entendam, quando a gente fala de leis físicas, elas não são fechadas em si mesmas. Você sempre tem que enxergar ela como um todo. Se você parar de estudar termodinâmica na primeira lei,
Vocês viram? A gente pode basicamente criar nossa sociedade como um todo, tá? Do ponto de vista tecnológico, tá? Mas aí você fica com ilusões, do tipo, oh, meu Deus, eu consigo fazer uma máquina térmica perfeita, eu só tenho que ser esperto o suficiente para me livrar desse termo aqui. Quando eu falo esse termo aqui, considerando esse termo de novo, tá? É o que acontece em 95% dos casos das pessoas que buscam um moto perpétuo. Elas param de estudar termodinâmica na primeira lei. Ou não entendem o papel da segunda lei. Minto. Desculpa, pessoal, eu ocultei a tela. Não, Matheus, eu que pedi muita coisa, eu cheguei atrasado, tá? Eu comentei que tive problemas. 95% das pessoas não entendem a segunda e não entendem a terceira lei. Aí, com isso, ficam naquele blá, blá, blá de, ah, meu Deus, temos que buscar a máquina térmica perfeita, o moto perpétuo, vamos salvar o mundo. A gente tem que entender que tem que enxergar o negócio como um todo para que a gente consiga dar conta disso. Voltando, então. Olha só. Sério. Hoje está tudo dando errado, desculpa, pessoal. Não existe máquina térmica perfeita que transforme em trabalho todo o calor retirado de uma fonte ou um refrigerador perfeito que transporte calor de uma fonte fria para uma fonte quente sem receber nenhum trabalho externo. Tá? Esse que é o ponto. E quando eu falo máquina térmica, pessoal, é isso que eu quero que fique claro para vocês. Quando se fala em máquina térmica, tem todo aquele arcabouço que eu falei para vocês. Olha, eu preciso ter um ciclo, que eu posso ter um processo que realize de trabalho sem problema nenhum. Eu mostrei a expansão adiabática. Mas eu não consigo fazer uma máquina térmica, um ciclo só adiabático. Eu preciso ter outras coisas no meio. E é a segunda lei que dá conta disso. Ou seja, é a segunda lei que limita a disponibilidade de energia dos modos de conversão e uso dessa energia. Ou seja, a lei zero e a primeira lei permitem que a gente crie as máquinas térmicas. Aonde que entra a lei zero? Pessoal, quando a gente fala que o calor vai fluir do quente para o frio, está relacionado com a lei zero. A relação entre energia interna, trabalho e calor é a primeira lei. E a segunda lei é que vai limitar essa disponibilidade de energia para a gente. Pessoal, vou anunciar. A segunda lei ela não é controversa, ela é tão sofisticada que ela tem diversos enunciados. Tá certo? Eu vou apresentar dois agora. Daqui a pouco eu vou apresentar um terceiro. E provavelmente, para cada autor, autor que trabalhe especificamente com termodinâmica, tá? Não estou falando um livro didático, vai apresentar uma versão para vocês. Formulação Kelvin-Planck. Tá? Kelvin-Planck é do Lord Kelvin e Planck é do Planck da mecânica quântica, para a segunda lei da termodinâmica. Nenhum processo pode ter como único efeito a retirada de calor de uma fonte a uma temperatura fixa e a realização de trabalho equivalente. Ou seja, você não consegue converter todo o calor em trabalho. E o outro, nenhum processo pode ter como único efeito transferir calor de um corpo ao outro de temperatura mais elevada. Percebam, a primeira formulação faz alusão a trabalho, a segunda alusão só faz alusão a calor. Elas são equivalentes, tá? Não vou... vou tentar mostrar para vocês essas dois enunciados,
O enunciado gráfico, tá certo? Da segunda lei. Então, a primeira versão, que é o segundo enunciado, é isso aqui. Você não tem um processo espontâneo que vai da fonte quente para a fonte fria. Certo? Ou você pode ter um processo... Desculpa. Você não tem um processo sofisticado no qual você realiza trabalho com uma máquina térmica normal, convencional. Se vocês olharem, eu não tenho como ocultar... depois eu tento descobrir como ocultar esse pedaço. Mas, cara, assim, ó, esse aqui é uma máquina térmica normal. Aí eu faço uso da segunda lei da termodinâmica de uma máquina, um processo mágico, que retira calor da fonte fria e joga para a fonte quente sem realizar trabalho. Porque isso aqui é equivalente a isso aqui, que também é impossível. Tá certo? Ou um enunciado. Eu tenho que é o segundo, que é o primeiro enunciado, fazendo uso do primeiro enunciado. Eu tenho um processo que eu converto todo o calor em trabalho. Quando eu falo processo, estou falando faz parte de um ciclo, tá, pessoal? E com isso aqui, eu consigo retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente. Isso aqui é equivalente a isso aqui também. Tá certo? 90 não, 100% das máquinas, dos motoperpétuos são coisas complexas, usando combinações desse tipo de coisa, que o cara acredita que está fazendo isso aqui, mas, na verdade, sempre tem uma falhazinha, que é o que é proibido pela segunda lei. Uma coisa que eu acho muito interessante, teve uma época que eu como que eu vou falar? Que eu me interessava mais por isso, talvez eu vá voltar a pesquisar. Teve uma época que foi febre na internet de pessoas provando, construindo um moto perpétuo do Tesla. Eu lembro nitidamente de um vídeo de um cara na Alemanha ou na Itália, norte da Itália, sul da Áustria, da Alemanha ali, o cara emocionado colocando uma máquina para funcionar numa vila, em que ele construiu a máquina, uma máquina seguindo o projeto do Tesla. O cara fez um trabalho de pesquisa histórico muito bom. Ele conseguiu, como se diz, projetos perdidos do Tesla que estavam espalhados pelas universidades. Tá certo? Ele reuniu, disse, vou construir essa máquina. Ele construiu a máquina, botou para funcionar, e todo mundo, meu Deus, vai acabar do problema de energia do mundo. Você nunca mais ouviu falar desse cara. É ótimo, claro. Os conspiracionistas, nossa, na verdade, ele foi cooptado, foi morto, recebeu quadrilhões de dólares para ficar calado. Pessoal, isso chega a ser cansativo, eu fico exasperado fisicamente com isso. Porque 90% das pessoas que falam isso não entendem de ciência e não entendem de capitalismo. Tá certo? Existe uma regra básica do capitalismo, se algo foi feito e pode ser feito, ele vai ser comercializado, a menos que não seja lucrativo. Ponto. Então, se alguém, em algum instante, descobrir um moto perpétuo, isso não vai ser escondido porque dá dinheiro para as companhias de petróleo. Vocês acham que as companhias de petróleo não têm divisão energética alternativa? As empresas que mais gastam dinheiro com energia alternativa são as petrolíferas. Tá certo? Porque eles sabem que o boom do petróleo vai passar, mas eles pesquisam de tudo. Então, se existisse um moto perpétuo, pode ter certeza que alguma empresa iria oferecer. Porque ela ia ganhar um dinheiro louco com isso, mas louco, muito maior do que qualquer petrolífera. Então, por favor, não fiquem... Toda vez que vocês
ouvirem algum maluco falando desse tipo de coisa, dessa aulinha básica de capitalismo para eles. Se algo existe e dá lucro, ele vai ser comercializado. Ponto. Essa é a regra básica, tá certo? E não é só do capitalismo, não. É de qualquer sistema econômico, tá certo? Mas eu estou falando capitalismo porque a gente vive inserido nesse meio, tá bom? Vamos voltar para cá. Aqui tem um ponto que é legal. Se a segunda lei impõe uma limitação no uso para energia disponível, nenhuma máquina térmica pode ter eficiência total. Qual que é a eficiência máquina que uma máquina térmica é a eficiência máxima que uma máquina térmica pode ter? Por exemplo, se a gente estabelecer um critério a partir de um reservatório quente, a uma temperatura TH, e um reservatório frio, uma temperatura TC. Quem respondeu essa pergunta foi esse rapaz. Ele desenvolveu um ciclo que é uma máquina térmica ideal, que fornece a eficiência máxima permitida pela segunda lei. Certo? Esse ciclo a gente conhece como ciclo de Carnot. E se vocês se perguntarem, 99%? Não. Ele não é 99%. Ele permite que a gente encontre um sistema em que você pode ter qual que seria a eficiência máxima entre duas diferenças de temperatura. Acho que é melhor falando assim. Tá certo? E é mais interessante a gente pensar isso porque a gente abre mão daquele conceito de calor cedido e calor recebido. Tá certo? A gente vai para a temperatura. Fala em temperaturas, que é uma coisa mais interessante da gente manipular. Tá certo? Antes de eu falar efetivamente do ciclo de Carnot, acho que é interessante que vocês só vão encontrar essa figura dele. Por um motivo muito simples. Esse caboclinho, ele pegou cólera e morreu. Certo? Então, valorizem a ciência. Se vacinem e tomem remédios direitinho. Nada de seguir gente que não sabe. Ou que acha que sabe. Quase que o trabalho dele se perdeu. Um amigo dele se arriscou, entrou na casa. Normalmente o que acontecia? Quando a pessoa morria de cólera, a pessoa era enterrada ou cremada, não lembro o que aconteceu com ele, e a casa era cremada. Um amigo dele sabia o que ele estava produzindo, se arriscou, entrou correndo na casa e recolheu as anotações dele, para não perder o material. Então, na verdade, muitas coisas do que ele fez só foi salvo depois desse colega, depois da morte dele, desse colega que recuperou bastante coisa. O que é o ciclo de Carnot? Pessoal, o ciclo de Carnot, gravem, você tem uma expansão isotérmica, temperatura constante, essas aqui são isotermas, uma expansão adiabática, ou seja, não há troca de calor, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Só esses dois processos. Duplicados. Certo? Onde T1 é maior do que T2. Tem um exemplo de uma expansão isotérmica. Tá certo? Então, vou fazer para vocês agora. Aquele momento. Pessoal, a gente acha que está dando tudo certo, mas deu um probleminha. Só um instantinho. Vou pausar a gravação. Retomando então, pessoal. Esse aqui é o ciclo de Carnot. Tá? O interessante do ciclo de Carnot é isso aqui, ó. Ele consegue relacionar dado usando esse ciclo, a gente consegue escrever o rendimento
do ciclo de Carnot dessa maneira, de uma maneira que envolve a temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Perfeito? Nós vamos fazer essa dedução. Acho importantíssimo para a gente entender de onde que vem isso. Tá? Para a gente entender, valorizar ainda mais essa expressão e a gente conseguir, dessa maneira, encontrar essa relação tão legal. Não é uma coisa simples, mas vai ser completamente entendível por vocês. Então, vamos lá. Olha só, usando, a gente vai encontrar a eficiência do seu rendimento do ciclo de Carnot da seguinte maneira. A eficiência, a definição de eficiência é 1 menos calor da fonte quente, fria, que eu vou chamar de 2 aqui, calor da fonte quente. Módulo, tá, pessoal? Estou com o sinalzinho aqui, eu estou usando o módulo. Aí a questão é a seguinte, no processo isotérmico, se vocês lembrarem, o trabalho isotérmico é igual ao calor isotérmico. Ou seja, a gente voltar para essa expressão aqui, esse calor, o calor que entra aqui, o trabalho que é realizado aqui é igual ao calor. Dessa maneira, o trabalho isotérmico é igual a Ln dividido 2 sobre V1, igual a Q1. E para o outro ciclo, o calor 2 vai ser igual a N, na verdade é menos N, NK T2 Ln do volume 4 sobre o volume 3. Ou NKT2 Ln do volume 3 sobre o volume 4. Eu tirei o sinalzinho aqui. Então, a eficiência fica E1 menos NKT1 Ln de V3 sobre V4, dividido por NKT2 Ln de V2 sobre V1. NK cancela com NK, a gente fica com 1 menos T1 Ln de V3 sobre V4, dividido por T2 Ln. Opa, escrevi errado, pessoal. Aqui é 2, aqui é 1. Troquei. E eu troquei. Ln de V2 sobre V1. Pessoal, esse passo aqui, ó, eles são adiabáticos. E essa dedução aqui eu fiz para vocês. Quando eu tenho processo adiabático, o processo 2, 3 e 1 e 4, 1, são processos adiabáticos. Então, eu sei que P2, V2, gama é igual a P3, V3, gama. E P1, V1 elevado a gama, igual a P4, V4 elevado a gama. Divido uma expressão pela outra. Novamente, posso escrever isso aqui porque são adiabáticos. Eu tenho
P2, V2, gama dividido por P1, V1 gama, igual a P3, V3 gama, P4, V4 gama. Então, aqui agora tem aquele truque que eu brinco com o pessoal, que é a matemática. Que tipo de matemática? Nada nessa manga, nada nessa manga. A gente vai fazer uma manipulação para parecer algo interessante para a gente manipular. Aquele famoso multiplicar por... como é que é? Multiplicar por 1 ou somar 0. Vou fazer o que com essa expressão? Eu quero me livrar, tentar me livrar de algumas coisas aqui. Então, na verdade, eu quero facilitar a manipulação, mas não fica mais fácil com esse gama. Vamos ver se a gente consegue... Desculpa, pessoal. Qual que é o truque sujo aqui? V2 multiplicado por V2, V1, V2, V1, gama na menos 1, igual a P3, P3, P4, V4, V3 sobre V4, elevado na gama menos 1. Só puxei um V para fora, V2 para fora e V1 para fora. Por isso que vem esse termo aqui na menos 1. Obrigado, Matheus. Tá? Isso que eu chamo de truque sujo, ou matemática. Só vamos puxar esse termo para fora. Aí a gente lembra o seguinte, vou copiar essa expressão que eu acabei de fazer para me livrar daquela folha de papel. Opa! Perdão. Olha só, eu usei essa expressão para as adiabáticas, escrevi dessa maneira, dividi um pelo outro. Dividindo um pelo outro, eu puxei V2 para fora e V1, por isso esse menos 1 aqui, dos dois lados da expressão. V2 e V1, V3 e V4, por isso que aparece esse termo aqui. Com isso, agora eu vou escrever aqui para liberar para a gente. A gente tem P2, V2 dividido por P1, V1, V2 sobre V1, elevado na gama, menos 1, igual a P3, V3, P4, V4, V3, V4, na gama, menos 1. Aí a gente sabe que para uma isoterma, PV igual a nRT, se T é constante, eu consigo fazer isso aqui. P2, V2 igual a P1, V1 e P3, V3 igual a P4, V4. Com isso eu cancelo esses aqui e que sobra para mim, V2 sobre V1 na gama menos 1 igual a V3 sobre V4 na gama menos 1. Cancelo os expoentes, porque daí eu tiro a raiz gama menos 1 dos dois lados e eu tenho V2 sobre 1 igual a V3 sobre V4. Retorno, então, para a minha expressão. 1 menos Q2 sobre Q1 igual a 1 menos T2 ln
de V3 sobre V4, dividido por T1, ln de V2 sobre V1. Só que V2 sobre V1 é igual a V3 sobre V4. Então, esse ln cancela e sobra T2 sobre T1. Temperatura fria, que é o que está sobre temperatura quente. Ou seja, a gente agora, no ciclo de Carnot, simplifica muito as coisas para nós, porque... Cheers. Brincadeira, isso é café. Porque eu não falo mais de calor que eu consigo retirar da fonte quente e mandar para a fonte fria. Eu só olho para quê? Qual a diferença de temperatura entre as duas fontes? Opa, a melhor máquina térmica possível que opera entre essas duas diferenças de temperatura tem eficiência tal. Tá certo? Ah, para ser 99%, essa diferençazinha aqui de temperatura tem que ser na ordem de 0,01. Tá? Tem que ser bem pequenininho. Está aqui ilustrado aquele diagrama que eu mostrei para vocês. Vai ter a compressão adiabática, expansão isotérmica. Percebam, aqui embaixo, adiabático, o sistema está a parede do sistema é isolada, tá, pessoal? E o calor entra por baixo. Então, quando ele está adiabático, ele está isolado, está em cinza. Aqui, aqui, aqui. E quando ele está na parte isotérmica, ele está junto com a fonte, temperatura constante. Esse material já está disponível lá no Moodle, tá? Eu já tinha esquecido de avisar para vocês que eu antecipei isso. Vamos testar. Brincar com essa continha, tá? Eu vou... Uma certa máquina térmica de calor absorve 2.000 joules de calor a um reservatório de 500 Kelvin. Realiza trabalho e descarta calor para um reservatório de 350 Kelvin. Qual o trabalho realizado? Qual a quantidade de calor rejeitado e qual a eficiência da máquina? Ora, primeira coisa. Vamos começar pela eficiência, que é mais rápido, mais direto. A eficiência da máquina... Opa. Ótimo. Sim, tá bom, não vou me sentir incomodado. Tá tudo bem. Então, vamos lá. O primeiro cálculo da eficiência, que é mais rápido. Acho que é até mais inteligente a gente fazer o cálculo da eficiência, é só pegar a fórmula. Então, o cálculo de eficiência para essa situação, 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1. Temperatura fria sobre temperatura quente. Tá usando a anotação... Opa! A anotação que a gente está acostumado. Ora, então eu tenho as temperaturas, vai ser 1 menos 350, que é a fonte quente, fria, dividido pela fonte quente, que é 500. Fazendo essa conta, a gente tem uma eficiência de 0,30.
Agora, a gente poderia, por exemplo, pegar essa fórmula, igualar com a fórmula de eficiência e encontrar, por exemplo, qual que é o calor cedido, o calor recebido, mas tem uma coisa inteligente que a gente pode fazer no meio do caminho. No fundo, toda aquela conta que eu fiz, que eu acabei de fazer para vocês, foi para mostrar isso aqui, ó. Que a temperatura quente o módulo da temperatura quente e o módulo da temperatura... O módulo não, perdão. Que a temperatura quente, o calor quente e o calor frio é igual à temperatura fria dividido pela temperatura quente. Ora, com isso a gente faz o seguinte. Eu isolo, eu sei que a temperatura quente, o calor quente, qual que é o calor quente? 2.000 joules. Eu estou falando que eu absorvo 2.000 joules da fonte. Então eu isolo o calor frio. O calor frio vai ser o calor quente vezes temperatura fria dividido pela temperatura quente. Opa, estou usando H. Dois mil vezes a razão de 350 por 500. Esse aqui é módulo, tá, pessoal? Falei besteira. Você vai dar o quê? 1.400 joules. Um módulo. Se quiser em valor absoluto, menos 1.400, porque a gente sabe que é o calor que está saindo do sistema. Por isso, sinal negativo. Qual que é o trabalho líquido? O trabalho líquido é igual à soma dos calores, que é igual a 2.000, o calor que entra frio, menos 1.400, o calor que sai, dá 600 joules. Sim, o calor diminui. Parte dele é convertido para o... Sim, a máquina térmica está convertendo parte do calor em trabalho. O que é jogado para a fonte fria é 1.400 joules. Sai da fonte quente. Ótima pergunta, Matheus. Ah, não é isso. ESC. Para lá. Melhor ainda. Lembra do esquema? É uma máquina térmica. O colega está perguntando o seguinte, olha, o calor diminui? Sim. Eu tenho uma fonte quente. Aquele esquema que a gente tinha antes. Eu tenho calor fluindo da fonte quente e indo para a fonte fria. O que a máquina térmica faz é pegar parte disso e transformar em trabalho. Nesse caso, 600 joules de trabalho. O calor que entra, 2.000 joules. O calor que sai, 1.400. Por isso que tem o sinal negativo. A máquina térmica está aqui dentro. Tem que diminuir. Eu jogo de uma fonte fria para uma fonte quente. O truque aqui é que a gente está usando a máquina mais eficiente entre essas duas diferenças de temperatura. Lembra, aqui está 500 Kelvin e aqui está 350. Dada essa diferença de temperatura, a melhor máquina térmica possível produz 600 joules. Qualquer outro ciclo vai produzir menos de 600 joules de trabalho.
Isso que diz a máquina de Carnot, o ciclo de Carnot. Já fizeram um motor de Carnot? Eu acho que fizeram, mas só experimental. Efetivamente, a gente usa ciclo de Otto e ciclo de diesel para os motores, tá? Estou falando de motor a combustível. Tem um ciclo de Stirling também, certo? E eles vão produzir sempre menos que a máquina de Carnot. É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Esclareceu sua dúvida, Matheus? Fechou. Isso é um ponto importante. O colega tinha perguntado, surgindo uma dúvida com relação à diminuição de calor. Isso é característica de máquinas térmicas, tá, pessoal? Qualquer máquina de combustão interna, externa, ou qualquer outra coisa que se consiga imaginar. Você sempre vai ter... Não, eu quero isso aqui. Agora eu quero isso aqui. Ótimo. Não, isso aqui mesmo. Ótimo. Tem esse segundo exemplo que eu não vou tratar com vocês, porque não vai dar tempo, eu quero realmente chegar no final disso aqui. Na pior das hipóteses, eu vou gravar alguma série de vídeos hoje, que eu vou postar lá no Moodle, onde eu calculo as outras eficiências daqueles outros ciclos, só para a gente ter uma ideia e comparar, tá bom? E se vocês acharem necessário, eu faço esse exemplo também. Suponhamos... Vocês vejam depois, tá? Um refrigerador de Carnot é o ciclo. Nesse caso, o refrigerador de Carnot, parte da definição ciclo frio, calor que vai para a fonte fria, dividido pelo trabalho total. A gente usa o mesmo raciocínio que a gente fez para encontrar, só que em vez de ficar preso nessa expressão, graças ao fato de ser um ciclo de Carnot, a gente consegue escrever em função da diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, dividido pela temperatura fria. Tá? Ou seja, assim como existe um motor de Carnot, existe um refrigerador de Carnot. De novo, eu quero reforçar isso. O ciclo de Carnot, ele dá para a gente o melhor motor possível, dado uma diferença de energia entre duas fontes. Perfeito? Qualquer outro motor, na melhor das hipóteses, vai dar igual, ou na hipótese mais realista, vai dar abaixo dessa quantidade. Um terceiro exercício é pegar o exemplo 2 e transformar em refrigerador. Aí que está a universalidade das máquinas de Carnot. A grande sacada do Carnot foi que ele conseguiu mostrar que o ciclo dele é o ciclo ideal, que nenhuma máquina térmica que opere entre duas fontes vai ter um rendimento superior à máquina de Carnot. E que não existe nenhuma máquina de Carnot uma melhor do que a outra, tá? Novamente, quem não estuda termodinâmica direitinho, e quando eu falo direitinho, não falo nem fazer as deduções, não conhece o que está por trás, ignora isso também. Existem muitas máquinas térmicas de moto perpétuo que usam duas máquinas de Carnot diferentes para tentar ganhar eficiência, que não dá. Tá? Aqui eu explico por que não funciona. Se tivesse duas máquinas de Carnot sob a mesma temperatura, com eficiências diferentes, a gente usar uma para alimentar a outra e o saldo de energia produzir uma máquina perfeita. Tá aqui, ó, gráfico. Eu ia ter uma máquina super eficiente que ia produzir esse deltazinho aqui de trabalho eficiente. É isso que o teorema de Carnot diz que não é possível. Se você ligar as duas, para ter um saldo, e esse saldo eu consigo transformar. É equivalente a isso aqui,
Exatamente isso. Não importa. Não importa. Você consegue fazer a conversão, a análise, tá certo? Análise correta usando... Lembra, a gente não está falando de... A gente pode voltar um passo atrás, em vez de usar diferentes temperaturas, usar a energia que você consegue tirar de uma fonte para outra. Não funciona. Tá certo? Essa sua pergunta é o tipo de coisa que o pessoal se baseia, não, porque o ciclo de Carnot só fala sobre máquinas térmicas. Então, pessoal, o universo é uma máquina térmica. E se motores elétricos estão dentro do universo, então não funciona. Esse é um dos motivos que o pessoal que trabalha com relatividade detesta termodinâmica. Pessoal que não é sério, tá? Pessoal sério sabe que tem que sempre basear em termodinâmica. Porque se você ignorar a termodinâmica, a relatividade mostra resultados maravilhosos. Você tem viagens espaço-temporais sem problema nenhum. Só que daí quando você bate com a termodinâmica, pam, você mostra que as coisas não são do jeito que se imagina. Eu gostei muito da sua pergunta e sugestão, Matheus. Eu vou, infelizmente, não para esse semestre, que vai ser uma coisa um pouco mais trabalhosa, mas acho que eu vou produzir um vídeo só sobre isso, entre motores elétricos e máquinas térmicas. E depois eu disponibilizo para vocês também, para vocês verem, para tirar esse tipo de dúvida, tá? Olha só, o bonito, que isso foi uma coisa que o Kelvin, que o Carnot não percebeu do teorema dele, por isso que ciência não é feita só por uma pessoa, é feita por várias pessoas, que a universalidade da máquina de Carnot permite que a gente determine uma escala absoluta de temperatura. Certo? Se você determinar uma escala absoluta de temperatura, você resolveu muitas coisas. E o Lord Kelvin percebeu isso. Por isso que a escala Kelvin vem em homenagem a ele. Certo? O Kelvin percebeu essa relação. Tá certo? Agora, efetivamente, eu posso falar para vocês que acabou a matéria da prova. Tá certo? Aqui, aquele material que eu coloquei para vocês, ele vai parar aqui. O que eu quero mostrar para vocês, e o que eu acho importante, por isso que eu queria dessa aula hoje para vocês, é a relação da segunda lei com entropia. Tá? Minto, não parou aqui não, porque, na verdade, o material do Halliday faz alusão à entropia antes de falar da segunda lei, o que eu não gosto nem um pouco, apesar de conceitualmente ser permitido. Tá? Quero que eu falar com vocês sobre a seta do tempo. Vamos deixar a coisa mais divertida um pouquinho. Não que não seja divertida, mas vamos discutir coisas que volta e meia aparecem as pessoas discutindo. A lista de exercício eu não consegui mexer nela, Rodrigo. Eu achei que tinha... Eu não devia gravar isso, mas fazer o quê? Eu achei que tinha perdido todas as minhas listas digitadas, tá, Rodrigo? Eu consegui recuperar elas, só que eu descobri que elas estão numa versão que não roda em LaTeX que eu tenho. Tá? Eu tinha que atualizar os pacotes. Aí terminou a aula aqui com vocês, eu vou sentar e vou converter essa lista que eu tenho do modelo antigo para o modelo novo, que eu prefiro. Fazendo isso, eu jogo lá no Moodle, tá bom? De novo, não fiquem só pela minha lista para fazer exercício, resolvam os exemplos dos livros, no mínimo, tá? É algo que vocês já deveriam estar fazendo, tá bom? Vamos voltar aqui. Lembra, pessoal, eu comentei com vocês, existem processos reversíveis e processos irreversíveis. Eu não comentei muito com vocês. Os processos reversíveis são aqueles que a gente consegue fazer ciclo. Eu comentei, olha, a gente faz ciclo usando o processo reversível. Mas eu não discuti o que são os processos reversíveis e os processos irreversíveis. Está aqui.
Processos reversíveis são processos que após ocorrerem num dado sentido, eles também podem ocorrer naturalmente no sentido oposto, ou não, tá? Esse ou não eu quero dizer o seguinte, tem algumas coisas que podem acontecer, mas não acontecem. Mas isso não é um problema. Já um processo reversível, ele só ocorre num sentido, certo? Aí que a gente fala de seta de tempo. A gente consegue reconhecer a ordem com que as coisas acontecem. Pessoal, eu vou usar um exemplo batido pra caramba, mas é importantíssimo usar. Uma xícara de café esfriando. Você coloca uma xícara de água com água quente, faz café, deixa a xícara ali, 20 minutos depois você vai e a xícara está mais fria. Automaticamente a gente associa o quê? O tempo passou, porque a xícara esfriou. Tá certo? Isso é um processo reversível. A xícara não vai esquentar naturalmente. Tá? Existem outros exemplos, mas é o exemplo mais simples e mais fácil de visualizar. Aqui são dois exemplos de processo reversível e reversível com água. Tá certo? Se a gente coloca gelo e coloca uma caixa de metal a 70 graus Celsius, a gente vai ter água a 40 graus Celsius. Um processo reversível é se eu colocar uma caixa de metal a 0 graus, a água vai ficar... Na verdade, não é a 0 graus, é 0,15 graus. Tem o processo, o ponto tríplice da água, ele vai ficar se transformando em água líquida, e vapor e gelo, continuamente, porque a natureza permite. Tá certo? Fazendo o processo fluir. Esse sujeito, o Clausius, Clausius, desculpa, não é Clausius, é Clausius. Ele estudou termodinâmica pra caramba e propôs a sua própria versão da segunda lei da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Ele introduziu o conceito de entropia, tá certo? A primeira lei no enunciado do Clausius é que a energia do universo é constante. Opa, falta um S ali. E a entropia do universo tende a um valor máximo. Aí ele introduziu esse conceito que a gente chama de entropia. Pessoal, a entropia é uma função de estado. Tá certo? E o bonito do conceito de entropia é que se você introduz essa função de estado, lembra, a função de estado é aquilo que caracteriza o estado termodinâmico. Se você introduz o conceito de energia interna e o conceito de entropia, você consegue definir temperatura. Olha a força disso, pessoal. Temperatura é uma quantidade que a gente... vamos medir temperatura, tipo, com metro e tempo. Não. Eu tenho como definir termodinamicamente o conceito de temperatura. Mas, para isso, eu preciso do conceito de entropia. Está aqui. A derivada parcial da energia interna com relação à entropia a volume constante da temperatura do sistema. Isso é uma definição clara, dentro das regras termodinâmicas, de temperatura. Por isso que a entropia é tão importante. Tá? Não é porque ela mede desordem, não, é porque a entropia permite a definição de temperatura. Esse que é o bonito da coisa. E quando a gente tem na situação de volume constante, a gente define, a partir dos gases ideais, tá? A definição é geral, mas a gente consegue tirar de lá que a entropia é a variação do calor dada por temperatura. Infinitesimal, tá? Daí para encontrar, a gente precisa integrar isso. Não se preocupa, pessoal, não vou cobrar esse tipo de integral de vocês. Tá certo? Para processos reversíveis, existe entropia para processos reversíveis? Existe, claro que existe. Tá? O que a gente tem que ter cuidado
É quando a gente fala de processos irreversíveis. Pessoal, quando eu falo em ciclo termodinâmico, gelo em que sentido, Matheus? Vou fazer o seguinte, eu vou calcular a entropia para esse exemplozinho aqui, para vocês entenderem o que eu quero falar. Então, olha só, a gente tem um quilo de água, certo? A partir desse 1 quilo de água... o gelo é exemplo naquela transparência anterior, Matheus. Agora entendi o que você perguntou. Se eu tenho uma caixa de metal a 0 graus e coloco uma barra de gelo, a água vai se converter em estado líquido e gelo continuamente, porque a gente está exatamente na temperatura de passagem, e nesse caso, a gente tem um processo reversível. Tá? Eu tenho 1 quilograma de água, a massa, então, do nosso sistema. Só marcar aqui, pessoal, para eu não fazer besteira igual das outras vezes. Então, a gente tem a massa, 1 quilograma. O calor para aquecer a água é o quê? A variação de calor latente é a massa da água vezes o calor latente. Qual o calor latente da água quente? Da água. Vamos considerar que ele fica constante, ele não varia. Então, o calor latente da água é 3,34 vezes 10 na 5. Tá certo? Entre 0 e 100 graus, esse é o calor latente da água. Então, a variação de calor para a gente, nesse caso, vai ser o quê? Um quilograma joules por quilograma. Vezes 3,34 vezes 10 na 5 joules por quilograma. Cancela, cancela. E a gente tem, então, que o calor que o sistema recebe é 3,34 vezes 10 na 5 joules. A variação de entropia nessa situação é o quê? Delta Q por delta T. Delta Q é 334 vezes 10 na 5 joules. E a variação de entropia nesse caso é de 373, temperatura 100 graus Celsius, Kelvin, a 100 graus Celsius, convertido para Kelvin, menos 273 a 0 graus Celsius, convertido em Kelvin. Isso dá para a gente ΔS igual a 3,34 vezes 10 na 3 joules por Kelvin. Essa é a variação de entropia no sistema nessa situação.
Tá bom? Esses exemplos eu vou gravar tudo vídeo, tá, pessoal? Vou ficar essa tarde gravando esses vídeos, fazendo esses exemplos, gravando esses vídeos e vou postando, tá? Pessoal, num ciclo, o fato de a gente ter um ciclo significa isso aqui, ó, que a variação termodinâmica num ciclo reversível é zero. É por isso que o motor funciona. Ele não tem aumento de energia. Pessoal, entropia, o pessoal fala muito de... a entropia descreve a desordem do sistema. Eu não gosto dessa descrição porque eu não falei de estatística para vocês. Eu não expliquei o que é ordem e o que é desordem. Aí vocês associam ordem e desordem ao uso coloquial da palavra. Entropia é degradação da energia. É incapacidade que um sistema tem com o tempo de produzir trabalho. Então, se você tem um motor que você aumenta a entropia dele, significa que em cada ciclo ele vai produzir menos trabalho do que antes. Num motor ideal, que é só ciclo reversível, a variação de entropia é zero. Tá claro isso, pessoal? Isso é importante. Esse é o papel de entropia dentro de termodinâmica. Degradar ou não energia. Qualquer processo irreversível, a variação de entropia é sempre maior do que zero. Tá certo? Agora, a gente vai à terceira formulação que eu falei para vocês da segunda lei da termodinâmica. Essa é a formulação de Clausius. A entropia do universo nunca decresce. Ela fica invariante em processos reversíveis e cresce em processo irreversível. Se um sistema a temperatura T absorve calor dQ, calma, deixa eu terminar de ler o enunciado. A entropia do universo nunca decresce. Ela fica invariante em processos reversíveis e cresce em processos irreversíveis. Se dada uma temperatura T absorve calor dQ, a sua variação de entropia é integral de dQ com relação a T sempre maior ou igual a zero. Fizeram uma pergunta que é o seguinte: todos os motores que existem hoje têm entropia contínua? Acho que essa pergunta não está certa, não é entropia contínua. Eles têm entropia? Sim, os motores têm entropia. Porque eu vou contar um segredo para vocês. A gente não tem, mesmo motor de diesel ou motor de Otto, de gasolina ou combustível, por exemplo, eles não são ciclos fechados. Ele tem uma aberturazinha, tá? Que essa aberturazinha a gente fecha a mão. Como que a gente fecha a mão? Colocando combustível. Tá certo? O fato de colocar o combustível e dar a centelha para começar o processo é a aberturazinha do processo. É como se num ciclo, vamos voltar para o brown board. Vou desenhar pegar um ciclo genérico, tá? Não sei qual que é, só para ilustrar. Eu tenho esse ciclo. Vocês percebem essa aberturazinha aqui? Essa aberturazinha é o que caracteriza o motor real. Tá certo? Um motor ideal seria isso aqui, ó. Seria fechadinho. Um ciclo real tem essa aberturazinha aqui. As coisas estragam por causa da entropia? De maneira bem generalista, sim. Tá certo?
Porque as coisas nunca voltam para o estado que estavam antes. Pensa o motor, ele sempre vai comendo as paredes com o uso. Vai acumulando sujeira. Ah, mas e os motores com Teflon? Não importa. O Teflon vai desgastando. Ele só demora mais para desgastar do que antes. Tá certo? Ah, um motor elétrico. Um motor elétrico ele tem um isolamento. Aquele materialzinho que está em volta, ele vai desgastando com o tempo. Tá certo? Até um ponto que ele estraga e você tem um motor curto-circuita, ou se ele não curto-circuitar, ele vai diminuir o número de espiras efetivamente. Vocês vão entender isso mais para frente. Isso é efeito de entropia. Tá certo? Ficou claro, Matheus? Se não ficou, pode colocar sua dúvida e a gente continua discutindo isso. Então, a entropia do universo nunca decresce, fica invariante em processos reversíveis, blá, 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 blá. Ótimo. Agora seria um momento de vocês perguntarem, professor, a primeira lei permite que a gente pode imaginar um motor que não tem troca de calor. Aí veio o papel da segunda lei para dizer assim, olha, não dá. A gente perde energia, não dá, a gente não tem como tirar toda a energia e converter. Só que daí vocês podem usar um outro argumento, assim, nossa, professor, mas se você voltar lá em cima, no ciclo de Carnot, está dizendo assim, olha, esse é o ciclo mais eficiente que existe, mas em nenhum lugar foi dito que eu não posso atingir zero absoluto. Se eu conseguir um sistema onde eu tenho zero absoluto para jogar a minha energia excedente, perfeito, eu tenho um motor ideal. Eu nem preciso de um motor muito quente, só encontrar uma fonte fria, perfeitamente fria. Então, aí a gente entra no problema, porque a gente usou o ciclo de Carnot para estabelecer a temperatura absoluta, Kelvin fez isso para a gente. Ou seja, você quer dizer que a gente vai encontrar uma fonte de temperatura zero absoluto, na escala absoluta? Tudo bem, não existe nada que impeça. Aí entra o papel da terceira lei. A terceira lei da termodinâmica, ela vem e mata o sonho dourado de todos os conspiracionistas de produção de energia. O zero absoluto é inatingível em qualquer sequência finita de processos clássicos. Existe gente trabalhando quanticamente para tentar alcançar isso, apesar da gente ainda não ter conseguido. Atualmente, a gente está na escala de 10 a menos 8 kelvins de temperatura, a mais baixa que foi encontrada. É muito frio, pessoal. Muito próximo de zero. Certo? E, de novo, a gente alcançar menos 8 de temperatura, a gente está gastando uma quantidade absurda de energia e trabalho para fazer isso. Só para dizer que consegue atingir essa temperatura baixa, tá? Não é que, vamos fazer um processo que use. Não. A gente não encontra nenhum local com essa temperatura naturalmente. Mas aqui eu queria chamar a atenção para vocês que normalmente o pessoal fala assim, o zero é inatingível. Essa é a terceira... Então, o enunciado correto é esse aí. Por quê? Se você tiver um número infinito de processos, você consegue atingir o zero absoluto. Só que o número infinito de processos não interessa para a gente, porque leva uma quantidade infinita de tempo para a gente conseguir fazer isso. Tá certo? Pessoal, eu não quero alongar vocês demais. Infelizmente, tem muitas deduções importantes que eu poderia ter feito, mas infelizmente não deu por causa desse problema. Então, a gente vai encerrar a aula por aqui. Muito obrigado por terem vindo.